Paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos, né? Vai ser colocado no YouTube depois para que os irmãos possam meditar na palavra junto conosco, né? E possam ouvir aquilo que Deus tem para falar assim ao teu coração. Essa palavra é a respeito do culto de quinta-feira, né? Nosso culto de restauração, né? Nós estamos assim aprendendo coisas novas do Senhor nesses dias, né? Temos que entender aquilo que Deus quer falar assim ao nosso coração. Eu te convido a estar orando para que Deus possa falar conosco, que Ele possa assim usar as nossas vidas, né, para alcançar mais vidas possíveis. Então eu queria te convidar assim, a inclinar assim tua cabeça, fechar os teus olhos assim, ter um tempo assim especial com Deus nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio da tecnologia que o Senhor coloca em nossas mãos nesses dias, Senhor. Embora estejamos reclusos a nossos lares, Senhor, o Senhor nos permite nos comunicar através de vídeo, de palavra. O Senhor nos proveu o recurso, Senhor, para que possamos uns com os outros estar assim em plena comunhão. Por isso eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco através da palavra nesta manhã. Senhor, estou gravando esse vídeo de manhã, mas ele vai estar no ar no YouTube da igreja. Eu peço que o Senhor, pela tua infinita misericórdia e graça, faça com que ele alcance muitas e muitas pessoas que necessitam, Senhor. E que a palavra que vai ser falada, Senhor Deus, venha diretamente do teu trono, Senhor. Usa a minha vida, Senhor Deus, como canal de bênção, Senhor. Tudo aquilo que vem do Senhor, ó Pai, que edifica o coração dos irmãos, possa ser ministrado, Senhor. Desde já, em nome de Jesus, eu repreendo toda seta do maligno, Senhor Deus, todo roubador da palavra, Senhor Deus, e eu peço ao Senhor que o coração seja aberto, Senhor Deus, os ouvidos estejam atentos, Senhor Deus. Eu paro desde já toda a influência de Satanás, Senhor Deus, com a autoridade que o Senhor concedeu à tua igreja, aos teus servos, no nome de Jesus, ó Pai. E peço, Senhor, ministra os nossos corações. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Ministra as nossas vidas, Senhor Deus. Me fala, Senhor Deus. Faça-nos entender, Senhor Deus, o propósito do Senhor para esses dias. Faça-nos compreender, Senhor Deus. A tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem falar aos teus filhos, Senhor Deus. Sem os direcionar, Senhor. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Tema da palavra, irmãos. Identidade. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual o número da tua identidade? A minha identidade, né, que eu recebi dos homens é um registro geral, né, com vários números. Todos nós, quando nascemos, recebemos uma certidão de nascimento, depois, mais tarde, uma cédula de identidade, um registro geral. Mas nós precisamos entender que a nossa verdadeira identidade vai além de uma cédula com um número de registro geral e um carimbo das nossas digitais. A nossa identidade diz respeito a mais do que isso, está além disso. A nossa identidade diz respeito à nossa personalidade, à nossa posição, que é a mais essencial. Que você saiba que você não é um número que vai se extinguir um dia quando você receber também lá um atestado de óbito com mais um número. Você não foi feito para isso. A sua identidade verdadeira, ela começa lá em Gênesis 1:26, né? Quando o nosso Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Macho e fêmeas o façamos. Nessa contexto, nós somos gerados como identidade do Senhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Quando Deus fez isso conosco, ele tinha um plano, um propósito tremendo e absoluto. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela tem 3 características, né? Ela é boa, perfeita e agradável. Só que, pelos fatos bíblicos, pelo que nós já conhecemos, né? O homem, que foi colocado lá à imagem e semelhança de Deus, ele acabou se corrompendo. Ele acabou dando lugar à desobediência, veio a conhecer o que era bem e o que era mal. A Bíblia fala que Adão era conhecedor apenas do bem, pelo que se entende. Mas quando ele toma da árvore do conhecimento, ele começa a conhecer o mal. E as características do mal começam a afetar a identidade de Adão. A partir desse momento, as coisas começam a se complicar. Mas Deus, ele é tão misericordioso, tão bom, quando ele repartiu sua identidade conosco, pela sua onisciência, onipotência e onipresença, que são as 3 características marcantes do nosso Deus, ele já criou um plano para que nós pudéssemos novamente retornar à nossa identidade. Ele preparou, né, através de João 1,12, que diz que todos os quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus.
receberam Jesus Cristo, né? A intenção de Deus de restaurar essa nossa identidade, de fazer com que isso acontecesse, está lá no versículo que todos nós conhecemos, já sabemos ele de cor, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nunca foi a intenção de Deus que nós caíssemos no pecado. Algumas pessoas até questionam por que existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Por que Deus não tirou isso dali? Por que Deus não colocou uma grande cerca ao redor dela? Porque Deus queria, deu o teu coração, o meu coração. Deus queria entender, né, o que nós faríamos com aquilo que Ele tinha colocado em nossa mão. E hoje, né, nós percebemos que muitas pessoas estão aí escravizadas, enganadas, né? Esse culto nosso da quinta-feira chama culto de restauração. Nós temos batido em algumas áreas, né, como libertação, por interior. Por isso que a identidade, irmãos, é tão importante. Por isso que a identidade nossa é tão importante. O maior engano das nossas vidas, que é a necessidade de libertação, é porque nós não temos a informação correta. Nós nos deixamos enganar. Não sei se os irmãos sabem, né, o que quer dizer a palavra diabo, né? A palavra diabo quer dizer acusador, caluniador. E desde o princípio, irmãos, desde o princípio, quando tudo foi formado, tudo foi criado, o adversário do nosso Deus, ele se levantou contra ele. Dessa forma, tentando criar essas falsas enganos em nossas vidas. E ele foi corrompendo-se cada vez mais o nosso entendimento e cegando as nossas vistas. A Bíblia fala que nós somos cegados pelo príncipe desse século. Então é necessário entendermos que nenhum de nós é um erro e que Deus nunca errou. Deus não erra, irmãos. Deus não falha, Deus não mente, Deus não chega atrasado. Aquela conversa, Deus tarda, mas não falha. Mentira, irmãos. Deus nunca chega tarde. Ele chega sempre no tempo certo. O nosso tempo que é diferente do tempo de Deus. A nossa visão de identidade e de quem nós somos é que é diferente. Então é necessário entendermos que nenhum de nós, irmãos, é um erro. Nenhum de nós está aqui por acaso. A Bíblia fala que nem o filho da perdição estava aqui por acaso. Quando Jesus ora em João 17, ele fala que todos quanto o Pai lhe deu, ele cuidou. Só um escapou, que era o filho da perdição. Mas isso tinha um propósito, irmãos. Deus sabia como ele tinha que fazer as coisas. A Bíblia fala que para isso Deus levantou Faraó, para que mostrasse nele o poder de Deus. Tudo, irmãos, tudo é baseado na graça e no amor de Deus e na soberania dele sobre todas as circunstâncias. Então é bom entender, né, que a minha vida e a sua vida foi planejada por Deus. Um texto para que você entenda isso é Salmo 139, do verso 15 ao 17. Está escrito na Bíblia que os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Deus planejou, irmãos, cada um de nós. Este é o princípio da minha e da sua identidade. Deus planejou que você estivesse aqui, habitando nesse tempo, nesse ano, nessa casa, nesse lugar. Deus planejou que nós estivéssemos conversando sobre a tua palavra nesse instante. O princípio da nossa identidade, passa pelo conhecimento de Deus. Não tem como você fugir daquilo que Deus fez e preparou. Ele fala que se nós descemos o abismo, Ele também ali está. Se nós formos no mais profundo da escuridão, Deus vai estar ali. Então Ele é conhecedor de todas as coisas. O Salmo 17, verso 8, diz assim, que Deus nos guarda como a menina dos seus olhos e esconde-nos debaixo da sombra das suas asas. Cada um de nós, irmãos, tem as próprias características. Não existe um ser humano igual ao outro nessa terra. Nem os gêmeos que são univitelinos, né, que fala que nasceram do mesmo útero, da mesma placenta, eles acabam tendo características diferentes. As digitais acabam sendo diferentes, a íris dos olhos acabam sendo diferente. E essa característica do homem, só existe uma coisa em nossas vidas
que todos têm a mesma, que é um vazio dentro de nós. A Bíblia fala que dentro de nós, né, prevalece um espírito que clama, Abba, Pai, que procura ter comunhão com o seu Criador. Essa falta de comunhão com o Criador que acaba gerando em nós uma falsa identidade, faça com que nós sejamos presos e enganados. Romanos 8,15, irmãos. Diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos um espírito de adoção de filhos, pelo qual cada um de nós clama, Abba, Pai. O homem tem necessidade, irmãos, tem necessidade de procurar algo, tem necessidade de encher o vazio que existe no seu coração. E esse espírito, esse vazio só pode ser preenchido com o Espírito de Deus. Ele fala que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Quando você encontra esse Espírito de Deus, a tua característica e as tuas identidades, a tua identidade, perdão, começa a ser mudada. Essa identidade começa a ser transformada. A verdadeira identidade, ela parte na nossa vida a partir do momento que nós tomamos uma atitude de buscar e entender. A Bíblia, por si só, ela nos relata que não é difícil que nós consigamos chegar a essa situação. Nós vamos estar falando vários textos da Bíblia hoje, Romanos 10, 8 a 11, fala assim, mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Irmão, quando a gente passa a crer em Cristo, recebe Ele como Senhor e Salvador, inicia-se o processo de transformação das nossas vidas. Ali nós passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus. Ali nós passamos a ter entendimento das coisas de Deus. Mas o que acontece é que muitos de nós ainda ficamos perdidos, ficamos apalpando coisas e procurando. É porque nós, irmãos, não temos atitude de continuar no conhecimento. A Bíblia fala que temos que conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. João 8,32, eu queria até abrir o texto, porque foi muito usado esse texto, mas de uma forma errada nesses dias. Né? Antes do texto, irmãos, tem um versículo bem interessante que muitas pessoas acabaram passando por cima dele. Né? Disse Jesus aos judeus, se permanecerdes em mim, no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade, irmãos, é preciso permanecer em Cristo, permanecer no ensino. É preciso buscar e entender a cada dia. A Bíblia tem que ser o teu alimento, ela tem que ser algo que sustenta você, que faz com que você conheça as características do que você é, da tua identidade em Cristo e o Deus a quem você serve. E é muito importante que isso aconteça conosco. Existe um propósito, irmãos, para que cada um de nós foi chamado. Existe um propósito, irmãos, para que tudo seja transformado. Nós vivemos em um tempo tão difícil. Irmãos, a Bíblia fala que a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Se cada um de nós tivesse uma revelação correta do amor de Deus, daquilo que Deus é, nós não viveríamos nada disso. Nós seríamos pessoas totalmente diferentes, dispostas a conhecer e entender mais do Senhor. Romanos 8, 19 e 23 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade, irmãos? Características que estão lá em Isaías 14, no verso 12, você vai ver que Satanás, ele era bonito, formoso, vaidoso. E essa vaidade levou ele ao engano de achar que ele podia ser melhor do que Deus. Nós somos a primícia da criação de Deus, o que foi de melhor que Deus criou. Só que a vaidade nos nossos corações, ela nos corrompe. O orgulho faz com que nós caiamos. Ezequiel 28, 13 fala sobre a queda de Satanás. Se você tiver tempo, depois você leia isso com o tempo e medite nisso. Toda vez que o homem se acha melhor do que o outro,
mais do que alguém, é um princípio de vaidade. Isso é satânico, isso é diabólico. Vamos continuar a leitura no verso 21, diz assim, porque a criação, verso 20 antes, irmãos, de novo, para a gente pegar o contexto, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de partos até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Meu irmão, quando você crê, quando você entende a tua identidade em Cristo, o teu chamado, aquilo que Deus tem para você reservado, que não é esses 70 anos aqui, 80 anos mais forte, que é a eternidade, irmãos. Quando você entende o Deus que você serve, você vai fazer uma oração mais ou menos parecida com aquela de Jesus. Pai, eu bem sei que tu me ouves, mas eu estou falando isso para que eles creiam. Quando você conhece o teu Criador e sabe, irmãos, que Ele está diante de você, você passa a confiar em tudo que Deus faz, que Ele está no controle de todas as coisas. E a tua identidade como cidadão do céu, de um lugar diferente, ela passa a mover o teu coração. Quando o diabo perceber que você tem isso em você, ele treme, ele sai de perto de você, porque ali já não tem mais espaço para o acusador, não tem mais espaço para que ele continue a escravizar e a mentir sobre a tua vida. Romanos 8,39, olha que texto tremendo, irmãos, olha como a palavra fala de nós assim, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O que separa a minha vida de Cristo, irmãos? Nós muitas vezes, culpamos o diabo. Expulsa demônio disso, expulsa demônio daquilo. Irmãos, em nós existe uma cegueira espiritual. Quando nós ainda não entendemos, que somos nós que criamos as barreiras. Somos nós que nos separamos do amor de Deus. Quando eu e você nos prepararmos para buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós vamos ter sabedoria e graça. Não sei se vocês percebem em cada situação que Jesus expulsou demônios, vamos dizer Maria Madalena, são 7 demônios. Ele falou, não vá, não peque mais. O cego, todos eles, irmãos, existiam limitações que os impediam. Limitações físicas, às vezes. Mas eles clamaram. A maioria deles teve uma atitude de buscar. O que estava lá no tanque de Betesda, ele aguardava que alguém o colocasse na água. Quando Jesus fala com ele fala, não tem ninguém que me coloca na água. Mas quando Jesus manda ele se levantar, rapidamente ele toma posição. Irmãos, é assim as nossas vidas. Nós devemos parar de procurar muletas e situações que nos mantêm distante do Senhor e começarmos a agir como verdadeiros cristãos. Começarmos a buscar força em cada um de nós. É necessário, irmãos, que existam pessoas nos ensinando, sim, com certeza, irmãos. É necessário que existam doutores, pastores, mestres, sabe, irmãos? É necessário, isso foi colocado por Deus na palavra. Mas é necessário que cada um de nós também tenha atitude de buscar aprender. Sabe, não me canso de mencionar. Quando Deus tira o povo do Egito, que ele aparece no monte, o povo ficou com medo de Deus. Mandou Moisés ir lá no lugar deles. Irmãos, chega de ter medo de Deus. É tempo de você entender que Deus é amor. Que Deus ama a tua vida e que Ele te deu uma identidade. Que Ele pensa em você como um filho muito amado. E que Ele quer transformar a tua história. Quando nós vivemos, irmãos, e começamos a praticar o amor dEle e passamos a entender que a nossa luta não é mais contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, irmãos. Quando nós possamos entender que a influência
de Satanás e seus demônios na nossa mente, na vaidade do nosso coração, no Adão caído, irmãos, ela pode ter efeito. Aí nós passamos a ter graça diante do Senhor. Nós passamos a ter informações e nós passamos a perceber como o reino espiritual se move. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás é como um leão que ruge ao redor de nós. Todo o tempo ele está à espreita, observando se existe uma situação para nos atacar. É necessário termos informação, irmãos. Termos informação. Para que quando Satanás vier até nós, nós possamos falar: sai, que você não tem nada em mim. É assim que funciona. Conta-se que da abolição do escravo durante muitos anos, né? Muitos anos, quando a informação não chegava em alguns lugares, eles continuaram como escravos. Mas quando a informação começou a chegar até eles, eles começaram a mudar a vida deles. Embora até hoje ainda exista um apartheid, existam algumas coisas, existam preconceitos que nós criamos na nossa vida e deixamos de lutar por elas. Né? É necessário, irmãos, entender que nós somos livres. Livres. Muitos ainda acabam se achando melhores do que outros. Você já analisou assim a nossa situação nesses dias, né? A coisa é terrível, né? Por mais recursos, né, que as pessoas tenham, mais conhecimentos que elas possam ter, ela não está totalmente livre do que está acontecendo à nossa volta. Esse vírus, a contaminação, as coisas que estão acontecendo ao redor de nós, né? O incrível de tudo isso é que se a vacina resolvesse todos os problemas, né, da pandemia, das coisas que estão à nossa volta, o poder aquisitivo, né, quem tem mais recursos já teria sido vacinado. Já estaria assim bem melhor do que nós. E nós que somos pobres, que não temos os recursos, só Deus sabe o que ia acontecer com a gente, né? Mas Deus, na infinita sabedoria dele, ele fez com que as coisas mudassem, fossem até alteradas, né? Não sei se os irmãos percebem, né? O vírus hoje tem mutação. Então, se não vacinar rápido a população, a vacina corre o risco de perder o efeito. Por isso que as coisas estão acontecendo desse jeito. A infinita sabedoria de Deus mostra, irmãos, que Deus não faz diferença de pessoa em nenhum tempo. E que o meu irmão, ele é muito importante para mim. A vida dele é importante. Por isso que é importante, irmãos, aprendermos a preservar, nos cuidar e cuidar uns dos outros. É tempo de solidariedade. Nós estamos aprendendo isso. Eu acredito que seja mais isso que Deus quer nos ensinar nesses dias do que muitas coisas. Irmão, se a pandemia passasse, né, com uma petição nossa, com a humilhação nossa, eu acredito que ela já teria passado. Quantos e quantos irmãos não têm se humilhado, buscado a face do Senhor? É necessário aprender o que Deus quer ensinar. É necessário entender o que Deus está falando. Eu e você temos que entender que nós somos filhos de Deus e temos que crer nisso. Crer de uma forma assim tremenda. E entender que a nossa identidade de Cristo e que fazemos parte de um reino que não está nesse mundo. É hora de praticarmos a palavra, termos atitude. Atitude, irmãos. Deixarmos de nos acomodar, às vezes, nos nossos templos, embaixo de ar-condicionado. Não sermos mais apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Sabe, irmãos, é complicado, né? Quando nós somos só ouvinte. Tiago, no 22, 27, nos chama a atenção: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvindo, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião verdadeira, pura e imaculada, para com Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar órfãos e viúvas
sair, irmãos, da nossa área de comodismo e começar a abençoar as pessoas que nos voltam. Precisamos ter atitude. Estamos falando muito de atitude nesses dias, né? Pastora Rose ministrou sobre atitude esses dias, pastor Eduardo sobre atitude. Não sei se vocês estão percebendo essa palavra atitude, ela está tão quente, tão latente nos nossos dias. Aleluia, aleluia, Senhor. É tempo, irmãos, de mudar, né? Mudar algumas coisas. Né? Precisamos, nossos dias, não é só orar, mas orar com ação. Fazer uma verdadeira oração. Orar e agir. Orar e agir. Sabe, irmãos? Olhar para aqueles que estão precisando, que estão necessitados, que precisam de uma palavra amiga, não só de uma palavra, mas também do pão de cada dia, que alguém pague a sua conta de energia, que alguém compre uma fralda. Olha, irmão, a situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, né, nessa época perderam e deixaram. 1 João 3, 16, 24. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida uns pelos outros, ou pelos irmãos. Quem, pois, estiver bem do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Bíblia, irmãos, meus filhinhos, não amemos só de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se no nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Qual é o maior mandamento, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante, como a si mesmo. Irmãos, eu creio assim que se nós parássemos para analisar todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta, se o nosso coração estivesse disposto a olhar com olhos de amor, tanta coisa como está acontecendo nesses dias não teria nem chegado a acontecer. Provavelmente Jesus Cristo já teria voltado, porque ele diz em João 17, né, para que todos vejam que eu sou um contigo e eles sejam um comigo. Unidade, irmãos, unidade. Unidade, irmãos. Coisa que nós deixamos escapar das nossas mãos, que nós acabamos esquecendo. Sei que é difícil, irmão. Não é fácil, não. Como é que você vai ser solidário, vai ser um com a pessoa nesses dias? As pessoas às vezes nem querem. É a graça, irmãos. É o amor de Deus que pode mudar a história. É Ele que pode nos transformar. É Ele que pode fazer com que nós andemos de forma diferente nesses dias. Eu te convido a orar comigo nesse instante e a buscar o entendimento. E que você busque na palavra, na Bíblia, entender a tua identidade em Cristo. Você não é um erro, você tem propósito de estar aqui. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo precioso da tua palavra. Que ela possa calar os nossos corações, Senhor. Que aquilo que veio diretamente do teu trono, Senhor, fique gravado no coração dos irmãos, Senhor. Se algo foi acrescentado por mim, sem sabedoria do Senhor, que o Senhor faça com que isso seja esquecido. Porque sou falho, Senhor, como todos nós somos. Mas que a graça e a misericórdia do Senhor, Deus, possa chegar assim aos nossos corações. Que nós possamos ter entendimento e amor pelas vidas que estão à nossa volta. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo em nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Senhor. E aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, possam usar do texto lá de Romanos, Senhor, e crer, Senhor, crer piamente com o seu coração, que o Senhor foi ressuscitado dos mortos, Senhor. Que eles possam receber a Ti como Senhor e Salvador, através de um convite, Senhor, pedindo que o Senhor venha entrar em suas vidas e ocupar o espaço que lhe é devido, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. Traz ao nosso coração a convicção de quem somos em Ti, Senhor. Da necessidade, Senhor Deus,
de gerarmos filhos em Cristo, Senhor Deus, da necessidade de estarmos, Senhor Deus, ligados pelas juntas e ligaduras, Senhor Deus, da necessidade da solidariedade, do amor uns para com os outros, Senhor. Senhor, tira de nós toda indiferença. Gera em nós, Senhor Deus, gera em nós o espírito quebrantado, Senhor Deus, um espírito de amor, em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque a tua palavra fala forte assim ao meu coração nesses dias. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.